Boa noite. Olá, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa live de hoje, recebendo vocês que estão chegando pouco a pouco. Bem-vindos. Desculpem os 2 minutos de atraso, deu um problema aqui na conexão. E antes de a Paola, nossa psicóloga, entrar, ela já solicitou aqui, só um minutinho, já vai entrar com a gente. Alô, Paola? Não estou conseguindo colocar a Paola, só um minutinho, vou mandar um convite para ela, acho que vai ficar mais fácil. Paola, estou enviando aí, aceita por favor, tá? Boa noite, Henrique. Obrigado pelo lindo. Paula, enviei a solicitação para você, tá? Só você aceitar agora aí. A gente já começa nosso bate-papo. Estou reenviando. Agora acho que vai dar certo. Bom, então, antes de a Paula entrar, eu gostaria... Isadora, obrigado, bem-vinda. Juliana, bem-vinda, querida. Eu gostaria de apresentar o tema, né, desse nosso bate-papo. Nós vamos falar com a Paola sobre a importância de nos acolhermos nesse momento, respeitando os nossos limites. Vou reenviar o convite para ela. Paola, já enviei. Deve estar... Não está aparecendo? Peraí. Havia um outro perfil aqui seu, talvez seja um antigo. Acho que agora vai dar certo, tá? Verifica aí, por favor. Everton, bem-vindo, coordenador. Participe conosco, tá? Envie perguntas aí, comentários. Fica à vontade. Paola, ainda não? Verifica aí que eu enviei o convite, por favor. Está aparecendo que você está online. Bem, enquanto ela refaz lá a conexão, eu, né, como estudioso da linguagem, gostaria de... peraí, só um minutinho, ela está dizendo que eu estou enviando o vídeo. Está online, né? Só um minutinho. Paula, envia para mim o convite, o pedido de participação, acho que vai ficar mais fácil. Porque realmente eu não estou conseguindo conectar. O argentino pedindo para eu cantar a música dos Beatles, acho que não, hein, Argentas? Paula, envia o convite para mim, por favor. Eu acho que vai... acho que eu vou conseguir agora. Pronto. Ok, ela está dizendo que deu. Agora sim. Agora sim. Desculpe meu mau jeito aqui. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom, como eu estava dizendo, né, como estudioso da língua, eu gostaria de iniciar a nossa discussão retomando a etimologia da palavra quarentena. Quarentena é uma palavra formada por derivação sufixal, meus alunos vão se lembrar desse conceito, a partir do numeral 40. E alguns historiadores se referem à origem da palavra durante a peste bubônica, que no século XIV matou 1/3 dos habitantes da Europa. Por que quarentena? Porque eram 40 dias, né? A despeito de alguns historiadores falarem 30 dias de reclusão naquele momento. Por que eles se transformaram em 40?
Bom, há quem diga pura e simplesmente porque chegaram à conclusão de que 10 dias a mais seriam necessários para evitar qualquer tipo de contágio. Mas talvez não seja coincidência a relação direta com algumas passagens bíblicas, né, em que o número 40 tem um valor simbólico muito importante. Os 40 dias de provação de Jesus no deserto, os 40 dias e noites de Noé na sua arca durante o dilúvio. Enfim, né, a quarentena pode ter um valor simbólico muito importante para a gente também. E mesmo que ela não tenha 40 dias. Né? Eu acho que esta já está fazendo 40 dias, mas há quem fala em quarentena de 7 dias, em quarentena de 14 dias. Virou uma metonímia, né, digamos assim. Independente do tempo, Paola, a quarentena tem um valor também simbólico para a vida da gente. Que valor simbólico seria esse e como refletir sobre isso? Bom, primeiro a gente precisa pensar a questão de que a gente está vivendo um momento muito diferente, né? A gente está vivendo uma situação. Você falou em simbólico, eu não consigo deixar de levar isso para a teoria lacaniana, né? Eu acho que, para além do simbólico, essa quarentena toca no real, né? Que é aquilo que causa a angústia mais profunda, que é a angústia, inclusive, que a gente não consegue simbolizar. E eu penso que isso que é uma ameaça, né? Uma coisa aí que é uma doença que nunca existiu antes, né? Uma doença nova que a gente ainda não consegue tratar. Ela pode trazer uma angústia na ordem, né, de algo ali que toca, né, esse real que a gente não consegue nem simbolizar. E é claro que a simbolização aí é importante para dar conta de alguma angústia. No entanto, um primeiro ponto para a gente levar em conta é que é muito importante que a gente entenda que não se sentir bem agora é extremamente normal, né? A gente tem visto muita gente falar assim: é um momento para interiorizar, já que você está ficando em casa, procure se conhecer. E eu tenho visto algumas pessoas fazer memezinhos, né? Principalmente o pessoal da psicologia, né? Que às vezes pensa assim: gente, calma, é um momento difícil, a gente não está dando conta, né? É claro que para quem está dando conta de olhar para si nesse momento, que ótimo, né? Que essa pessoa está conseguindo esse encontro, mas tem muita gente que está angustiadíssimo, né? Uma pessoa de postura, eu acho muito legal. Eu já me conheci, sou insuportável, próximo. Né? Então, assim, é alguma coisa que não é fácil para ninguém, é muito novo e traz uma angústia, principalmente pela grande quantidade de informações que a gente tem e muita informação falsa, né? Então, Sim. traz uma confusão e isso é o primeiro ponto que a gente precisa compreender, que essas informações falsas e a enxurrada de informação, mesmo as verdadeiras, podem aumentar a angústia e é um momento para a pessoa conseguir se organizar nessa angústia, porque difícil ou não, a gente vai ter que dar conta disso, né? Sim, sim. Bom, gente, para quem não conhece a Paola, né, desculpe, eu não apresentei do modo devido. A Paola é doutora em psicologia pela USP, é psicóloga pela UFG, né, Paola? E Isso. doutora em psicologia pela USP. A formação dela inicial é de jornalista, né? Ela fez jornalismo na UFG e, para nossa sorte, ela é psicóloga do Colégio Arena, né? Trabalha diretamente com as famílias, com os professores, com os alunos, enfim. Paola, aproveitando essa sua formação robusta, né, de psicóloga, nós vivemos um momento de solidão ou de solitude. Isso depende muito do modo como as pessoas interpretam esse momento de reclusão obrigatória, né, de isolamento compulsório. O isolamento não significa necessariamente um distanciamento completo dos outros, né? Porque é possível ressignificar as relações e o modo como a gente entra em contato com essas outras pessoas. Há um poema do Drummond em que ele fala que é possível o amor sem fio. É claro que ele usa a palavra fio como metonímio de telefone porque não existia smartphone na época. É possível que a solidão, né, que muitos vivem nesse momento, seja ressignificada para uma solitude, que é aquela forma de escolher ficar sozinho, né? Embora nesse momento, repito, não seja bem uma escolha, mas a gente pode diminuir esse sofrimento dessa solidão, né, transformada em solitude, desse isolamento que não precisa ser tão distante assim dos outros. Dá para ressignificar a vida de alguma forma nesse momento? Wendel, eu penso assim que se o sujeito der conta disso, que bom, né? E é um momento, se ele der conta, para ele fazer. Me preocupa, porque assim, quem está dando conta disso, que ótimo, essa pessoa está, né, de alguma maneira
se organizando muito bem. Quem que me preocupa nessa quarentena não é esse que está se organizando bem, é aquele que está vendo os que estão se organizando bem postarem isso e estão pensando, meu Deus, eu não estou dando conta de nada disso, eu estou mais desorganizado ainda, né? Então, assim, quem me preocupa nesse momento é aquele, justamente olhar para a saúde mental do sujeito, é aquele cuja saúde mental não está tão organizada assim, nesse sentido de, olha, né, então eu vou viver esse momento de solitude, vou olhar para a minha própria solidão, né? Então tem pessoas que já estavam com problemas, inclusive às vezes até financeiros, porque a quarentena ainda tem essa questão da questão econômica que tem assustado muita gente. Então, se por um lado a gente tem pessoas que às vezes já estavam com questões emocionais complicadas, né, com um relacionamento difícil, e aí foi para esse momento de um isolamento compulsório e isso pode ter piorado. Então, me preocupa essa questão de como essas pessoas estão se organizando e não só de quem está bem, que ótimo. Quem está conseguindo se organizar, que bom. E eu acho que já tem muito material indicando isso, né? Tem muita gente trabalhando com isso, que é o sujeito viver esse momento, já que você está em casa, né? Se organize, né? Organize os seus livros, né? Jogue coisas velhas fora, né? E de fato é um momento que para quem consegue dá para fazer isso. Mas eu entendo que também a gente precisa dizer para aquele que não consegue que está tudo bem com ele também, sabe? Que ele não está ele não tá fora do processo, né? É um momento que a gente nunca imaginou viver, é um momento que a gente não estava se organizando para isso, né? A gente é tudo muito diferente do que a gente esperava para esse mês de abril, né? Então a gente jamais esperou que no mês de abril a gente já está em casa sem poder sair, se reorganizando. Então nós professores, a gente está aprendendo a dar aula online, né? Hoje eu estava dando uma aula pelo Zoom e eu descobri que eu posso compartilhar a tela e passar slide, né? Olha só, né? Que coisa. E ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a fazer isso, os alunos estão aprendendo a assistir essa aula, que não é fácil também, né? Ser um contato com o professor. Então é muita novidade, é muita coisa nova. E aquilo que é o encontro ali, né? Que a gente acabava se encontrando até com o que a gente não planejava, dava uma certa animada nos dias. Por outro lado, agora eu acho que tem um ponto importante que você trouxe, que é aquela questão de poder estar mais próximo, né, do amor sem fio. Eu percebo que é um momento para a gente se organizar e perceber quem são as pessoas importantes para a gente, sim, e manter uma conexão com essas pessoas, inclusive por uma videochamada, né? Então, a gente está se reorganizando quanto a isso. Sem sombra de dúvidas, a gente vai sair diferente disso, né? A gente já mudou. Né? Quando a gente fala assim, eu quero voltar para a minha vida normal. A vida normal, igual ela era, já não é mais. Já vai ser de outro jeito e a gente vai ter que reinventar isso. Com novas coisas, inclusive, né? Olha só, as lives estão aí, né? O tempo todo. E era uma coisa que estava disponível, a gente não fazia, né? Então, e é uma coisa possível de continuar a ser feita porque acessa pessoas que às vezes não têm condições de ir lá pessoalmente, de ir na hora, né? Então, eu penso assim que a gente está mudando muita coisa e que é interessante e importante que a gente saiba, num primeiro momento, que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Esse entender o que está acontecendo com a gente é, inclusive, poder pensar assim, calma aí que está tudo desorganizado dentro de mim, parece que eu... Né? Opa, você já entendeu alguma coisa, você entendeu que é uma bagunça, né? Então, já é meio caminho andado, você entendeu que você não está entendendo, né? O difícil aí é querer assumir uma coisa que não está. Não, eu estou bem, e você está fervilhando por dentro. E é o que vai desorganizar, por exemplo, um aluno no estudo, não é? Ele acha que está tudo bem, ele está desorganizado. E o que vai acontecer? Ele vai pegar o texto, a hora que ele abrir para ler, começa a vir um monte de pensamento, né? Um monte de pensamento que atrapalha, que não permite a concentração. Então, se perceber ali, sentindo alguma coisa nessa quarentena, já é meio caminho para conseguir entender o que está acontecendo e se organizar, né? Que é justamente o tema, era a questão da rotina, né? De pensar que uma certa rotina é importante, sim, até para eu entender que minha vida continua. Por outro lado, eu não posso ser cruel demais comigo, sabe? Exigir de mim coisas agora que eu não faria se não tivesse nesse confinamento. Entendi. O que você está dizendo, na verdade, então, deixa eu ver se eu entendi bem, me corrija se for necessário, é que nós já vínhamos muito ansiosos até aqui, né? E que essa ansiedade pode aumentar agora quando a gente exige mais de si, quando a gente cobra demais de si. Porque eu conheço gente, e eu me incluo nesse grupo, que achava que entrando no período de isolamento daria tempo de fazer uma série de coisas
que a gente não conseguia fazer antes, né? Ler aquele livro que está ali no canto, sempre esperando o contato da gente, assistir aquela série que há muito tempo eu desejava, né, e não dava tempo, colocar matéria em dia, no caso dos alunos, fazer provas anteriores de vestibulares. De repente, o dia passa e você não fez nada, né? Ou quase nada. Isto é, cobrar demais de si nesse sentido é uma crueldade, né? Sim. Não, e entram alguns outros fatores, né? A gente recebe muita notícia por WhatsApp sobre o que está acontecendo, os Sim, jornais só falam disso, os podcasts de notícias só falam disso. Então, o tempo todo o assunto é isso. Então, as pessoas acabam ouvindo muito, ficando mais angustiadas e até conseguindo se travando mais. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem uma cobrança para ser produtivo, porque, em última instância, ler o livro que eu não consigo ler, fazer tudo aquilo que eu não conseguia fazer, é uma cobrança para eu ser produtivo. Né? E é mais uma cobrança, um momento em que, de alguma maneira, a gente está em luto, né? É um luto. Eu saí da sim, minha vida do jeito que ela estava, vim para uma situação que eu não escolhi, eu nem sabia que ela ia acontecer, e não sei como é que vai ser daqui para frente. E por mais que, de alguma maneira, a gente vive num estado que está mais ou menos controlado, Goiás tem, né, um dos maiores índices de isolamento social, alguma coisa que está funcionando, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe se isso vai chegar próximo da gente a perder alguém que a gente ama, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então tem uma certa ansiedade que envolve o futuro, né? Quando que sim, a gente vai voltar para poder, né, sair, encontrar algumas pessoas? Então tem uma série de coisas aí que a gente não tem controle e que isso agora fica muito evidente. Cobrar sim, produtividade agora é ser muito cruel com a gente. Mas, por outro lado, não dá também para a gente deitar na cama e falar, então vou ficar aqui deitada até acabar o isolamento social. Não, porque tem uma vida acontecendo e uma vida com tudo sendo preparado, né? Então, aqui no caso do Arena, os professores estão fazendo as aulas, né? Tá tudo lá no sistema, né? Então tem toda uma organização que o colégio preparou para o aluno continuar, né, o seu ritmo de estudos. Então é como se a gente tivesse que encontrar um equilíbrio, né? sim. Tem uma expressão que eu gosto muito, que a gente usa muito aqui em Goiás, que é o dar conta. Para Uhum, nós, quando a gente fala assim, eu não dou conta, é diferente de uhum, eu não consigo, não é? Eu acho que você vai uhum, conseguir me explicar isso melhor, Wendel, você que é da língua portuguesa, né? O eu não consigo tem para nós um caráter definitivo, né? Eu não sim, consigo. E o eu não dou conta é como tipo assim, ah, eu tô exausto, mas eu ainda vou mais um pouquinho, não é? Né? Quando o aluno sim, fala assim, eu não dou conta de estudar, ele ainda consegue, né? sim, Quando ele fala eu não consigo, o negócio já, né? Então a gente tem que perceber o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta e ir dando conta, né? E uhum, dando conta do que é possível, do que não é possível, se respeitar, se acolher, mas também não se entregar aí numa tristeza, numa angústia, numa ansiedade, mas também uhum, não fingir que não existe uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, né? É sim, olhar para isso, enfrentar isso e conseguir organizar a sua rotina, conseguir organizar, fazer atividade física, né? Nesse momento é fundamental fazer atividade física em casa, né? A gente está uhum, uhum, confinado, sem se movimentar, então tem uma série de coisas aí que pode, inclusive, dificultar mais ainda a nossa relação com as nossas coisas, né? A sim. gente ainda tem as nossas coisas. Bom, Paola, vou relacionar a minha próxima fala e a próxima pergunta com a pergunta de algumas mães, né, sobre rotina de estudos, né? Aliás, bem-vindas mães, pais do Arena, né? Que bom que vocês estão aqui participando com a gente. Estamos fazendo uma escola juntos, né? Ainda que no outro ambiente agora. O Prêmio Nobel de Física de 1944, o Isaac Rabin, né? Acho que o Henrique conhece muito bem, foi questionado certa vez, né, por um jornalista sobre a sua genialidade. Né? Acho difícil explicar a genialidade, mas, né, o jornalista ainda assim quis investigar. A pergunta foi simples: como o senhor aprendeu tanto ao longo da vida? E a resposta dele foi linda. Falou: olha, o grande aprendizado foi com a minha mãe. Ela não me perguntava, quando eu chegava da escola todos os dias, o que eu havia aprendido, mas sim o que eu havia perguntado para os professores. E eu acho que esse é o fruto da autonomia da criança, do adolescente, né, posteriormente do adulto. É claro que é muito difícil exigir demais para uma criança, para um adolescente, tendo como referencial nós mesmos que já somos adultos. Mas a gente precisa investir na autonomia dele de alguma forma. Neste momento,
essa fragilidade da falta de autonomia parece mais flagrante, porque não há o olhar atento da escola ali o tempo todo, na sala de aula, num ambiente mais controlado didaticamente. Como os pais podem cobrar uma rotina de modo mais profícuo desses alunos em casa? Como eles podem contribuir com a criação de uma rotina que, de fato, alimente um bom estudo nesse período? Eu acho que essa discussão é muito importante. Não sei se os pais lembram, se eles, os pais que estavam presentes na palestra da Suzy, né, que o ano passado a professora Suzy Ruri, né, que ela falou sobre autoridade. Então, eu acho que entra muito aqui a questão da autoridade. O que a autoridade faz aí, né? A gente tá falando de adolescentes de 14, 15, 16 anos quando a gente pensa o colégio e ali 17, 18, 19 quando a gente pensa o curso, né? Então a faixa etária está mais ou menos aí. Fundamental que os pais acompanhem, claro, né? Então os pais precisam estar ali de alguma maneira, assim como a escola, organizando certas coisas, mas é também fundamental que a gente responsabilize os adolescentes. Então, responsabilizar e mostrar para ele, né? A profissão para ele, tem hora que eu falo muito para eles em sala de aula, fica parecendo que passar no vestibular é mais importante para o pai do que para o próprio filho, dada a cobrança que às vezes o pai, né? Porque o pai sabe da importância que tem a profissão para aquele filho. Mas é óbvio que é muito mais importante para aquele adolescente passar no vestibular do que para o pai, né? O pai já tem sua profissão, o pai já tem sua vida organizada, para o pai já está tudo certo. Então, esses meninos precisam entender que o que está em jogo é a vida deles, não é a vida dos pais. A vida dos Sim. pais já está encaminhada, a vida dos pais, né, já está arranjada aí. Então, a gente precisa responsabilizar, mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade não acontece de um dia para outro, né? Então, você não deixa, né, uma criança escolher se quer ou não tomar banho. Ela até pode escolher se quer tomar banho, sei lá, às 9 da noite, se for o caso, às 8, né? Mas que tem que ter o banho, tem que ter o banho, certo? Então, algumas Sim. coisas não tem negociação, algumas coisas, elas precisam existir. Então, por exemplo, estudar não tem negociação. Se de repente seu filho de 13 anos chega e fala assim, olha, decidi que a escola não é meu lugar. Não, isso não está em negociação. Né? Você pode até decidir num determinado momento da sua vida que tal coisa você não quer para você, mas por enquanto, inclusive está na lei, né? Se os pais não colocam a criança na escola, o conselho tutelar vai chamar o pai e saber por que uma criança, um menor, não está na escola. Então, não está posto certas coisas e é fundamental aí que o pai, enquanto autoridade, diga você tem que fazer isso. Então, estudar agora é uma obrigação. A gente não está de férias. Mas, por outro lado, a gente precisa começar a responsabilizar esse sujeito, mostrar para ele o quanto isso é importante para ele. Quando a gente está fora da quarentena, a gente está lá na escola, a escola também assume parte dessa responsabilidade de cobrar, né, ali no presencial. Agora o que a escola consegue fazer é preparar as aulas, dizer da importância, preparar a live, né, manter um canal direto, mas a gente não está ali com um aluno que não fez uma atividade dentro da sala de aula e você consegue chamar para conversar, né, lá na orientação pedagógica, lá comigo. Então, a gente não consegue fazer esse trabalho por aqui. Então, nesse sentido, os pais têm um trabalho aí muito importante de acompanhamento. De um acompanhamento que envolve dialogar com o filho sobre como é que ele está se sentindo, como é que ele está se organizando nesse momento, o que é que ele está conseguindo fazer, o que é que ele não está conseguindo fazer, se ele não está, por que ele não está. É um misto de dizer da importância de fazer tudo isso e se manter firme ali, mas, por outro lado, acolher a dificuldade também, sabe? Eu acho que é o mais difícil. Né? Eu me lembro de uma situação, eu acho que essa situação exemplifica muito isso. Num restaurante, uma criança, mais ou menos de uns 4 anos, resolveu que queria pôr o próprio prato. E aí a mãe falou assim, você vai dar conta? A criança falou, vou. E aí a mãe ficou do lado. E a criança falou, mãe, pode sentar, eu dou conta. Ela, não, eu vou ficar aqui do lado. Essa mãe, era muito mais fácil para essa mãe tomar o prato da mão da criança e ela própria pôr, né? E ela mesma fazer o prato, ou ela sentar e deixar a criança fazer a bagunça que fosse, o restaurante limpava, né? Mas não, ela ficou ali do lado, dizendo, não, você vai fazer, mas eu tô aqui vendo, né? Então, você vai pôr seu prato, mas eu tô aqui... Que é o mais difícil, né? O mais difícil na vida do pai e da mãe é esse meio termo, de dar a responsabilidade do outro, esperar o outro, né, fazer aquilo que ele tem para fazer e, ao mesmo tempo, estar lhe dando suporte. Ótimo. É um tempo indesejável, né, para todos nós. São mudanças que pegaram todos nós de surpresa,
a escola teve de se organizar, né, como vocês todos têm acompanhado, de uma forma muito rápida, né, muito inesperada, e as coisas têm acontecido, é claro, né, da melhor forma possível, né? O ideal mesmo seria que todos nós já estivéssemos juntos no ambiente presencial. E isso não é possível por enquanto. Então, o que que nós temos feito, né? Só para ratificar tudo que a gente tem implementado até então. Terceiros anos e pré-vestibulares estão tendo aula no período da manhã. Segundo e primeiros anos, no período da tarde. Por quê? Porque os canais de internet não seriam possíveis todos no mesmo momento. Então, nós criamos uma outra rotina no período da tarde, por quê? Porque é um momento de exceção, né, para primeiro e segundo anos. Aquelas famílias que preferem que não seja assim, né, que o aluno assista a aula no período da manhã, elas podem se reorganizar porque essas aulas ficam salvas no Arena Play no final do dia. Então, ótimo, né? Assista aí com um pequeno delay. Nesse caso, as famílias se responsabilizam um pouco mais por essa nova rotina no período da manhã, para primeiro e segundo anos. Mas, repito, né, há opções. Com relação a tarefas, as tarefas têm sido pedidas pelos professores, né? Não dá para fazer o mesmo acompanhamento em sala de aula, porque o professor não está lá para avistar. Aí a importância, de novo, da família como parceira. Filho, você fez a tarefa que o professor exigiu? Como estão suas atividades? Né? Esse acompanhamento é fundamental para nós nesse momento. Um período pequeno, né, gente? Porque esse momento vai passar. A gente espera que o mais rápido possível, né? É o que nós desejamos. Se vai ser possível ou não, é outra história, mas é o que nós desejamos. Os contatos com a escola continuam os mesmos, viu? Pais e mães que estão assistindo, né? Repito, que bom que vocês estão presentes aqui. Contato com o Luciano, né, o nosso orientador educacional, o Everton, o coordenador, o Petras, o Jander, eu, Henrique Argentino. Aliás, eu acho que nós nunca atendemos tanto alunos e pais nos grupos de WhatsApp, em especial os alunos do grupo de WhatsApp. Então, o canal conosco continua, os canais, aliás, continuam os mesmos, tá? Qualquer dúvida sobre a redação, por exemplo, nós criamos uma plataforma para produção de texto. As redações estão sendo corrigidas e enviadas para os alunos. Uma plataforma que a gente criou em 3 dias. Então, esse acompanhamento tem sido feito como no período presencial. Exatamente do mesmo jeito? É impossível, né? Porque é um momento de exceção para todo mundo, repito. Então, se o período da tarde estiver sendo difícil para alunos de primeiro e segundo anos, é possível criar uma nova rotina, com um pequeno delay, né? Repito, não naquele momento que nós criamos para que todos estivessem juntos. Assim como as aulas ao vivo também já começaram, no período da tarde, essas lives aqui no período da noite, para esse controle, para esse contato, perdão, direto com as famílias. Então, contate-nos, por favor. Né? Fale direto com o Luciano, fale direto com o Everton, comigo, com o Henrique, com o Argentino, com o Petras, né? Com o Jander, enfim. Eu vou ratificar, né, os canais de comunicação no Instagram do Arena e pelo WhatsApp, né, como a gente tem feito com todos os comunicados. Paola, fica à vontade, desculpa. E uma coisa muito importante dentro disso que você falou, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim: mas eu vou ficar prejudicado em todas as áreas, né? Por exemplo, aluno de terceiro ano, mas nossa, o Enem vai chegar e eu não estou tendo aulas presenciais. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é: estamos todos no mesmo barco, estamos todos nessa situação. E o Arena, inclusive, está à frente, né? A maneira como a Arena começou a fazer as aulas online, preparar tudo isso, foi até à frente da maioria dos outros colégios. Muita gente achou que ia ser só 15 dias, que ia ser, né, a quarentena ia durar só aquele primeiro decreto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o quanto a gente não pode olhar só para nós mesmos. A gente está no estado de exceção, como disse o Wendel, é um estado de exceção que envolve saúde, né? Então, todo o resto a gente recupera, menos vidas. Então, é fundamental que a gente tenha o menor número possível de vidas perdidas nesse momento. Tudo. Excelente. A gente consegue reorganizar. A economia a gente recupera, traz mais vidas, a gente não recupera. Então, ninguém está sozinho. Ninguém está sendo prejudicado, né? Todos nós estamos no mesmo momento. Então, todos os alunos de terceiro ano do Brasil inteiro não estão tendo aula presencial para estudar para o Enem, né? Sim. E muito provavelmente eles devem mexer em data de Enem. As universidades públicas estão paradas, né? Então, as universidades públicas, muitas não se organizaram para ter essas aulas como estão fazendo as faculdades privadas e os colégios, né?
Então, é muito importante que a gente entenda que a gente não está sozinho, a gente não pode ser individualista, e esse é um dos pontos de enfrentamento, viu? Dentro do que a gente fala sobre os enfrentamentos na psicologia das emergências e dos grandes desastres, é justamente essa questão de ter empatia. Então, a gente precisa entender que estamos todos nessa situação e que agora é um momento, inclusive, da gente se organizar para conseguir cuidar do outro, né? Então, aquilo, voltando à história do amor sem fio, né? A gente tem ficado muito mais próximo de pessoas que às vezes a gente visitava com menos frequência, né? Perguntando como é que tá, fazendo uma videochamada. A correria do dia a dia às vezes não dava tempo para isso, principalmente para aluno de ensino médio, né? E eu espero que vocês estejam conseguindo ligar para os avós de vocês, né? Fazer uma refeição junto, cada um na sua casa. Hoje os avós todos têm WhatsApp, né? Então faz uma videochamada, né? Faz uma ligação, mostra para o outro o quanto o outro é importante para você, né? Eu sempre falo nas aulas do LIVE para os alunos se acolherem, ligarem uns para os outros, conseguirem isso que é essa empatia nesse momento. Então, o primeiro ponto é a gente ter muita empatia com esse momento onde algumas pessoas, tanto as do grupo de risco quanto as que não são, né, não está sendo atingido só quem é do grupo de risco, tem empatia com isso que é o cuidado com a vida. E eu acho que isso é o primeiro ponto, e é uma questão que eu prezo muito na educação, que é a questão do humanizar o sujeito. Né? E quando a gente mostra para os nossos adolescentes que eles não podem pensar só neles nesse momento, que eles não podem pensar só em vestibular, né? que é um momento para a gente pensar enquanto humanidade nisso tudo que está acontecendo e que está acontecendo com todo mundo. Eu vejo alunos de último ano de faculdade falando assim, eu vou ficar prejudicado porque eu não vou formar esse ano. Você e todo mundo que está no último ano de faculdade, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de, enquanto humanidade, a gente entender que todos estamos. E alguns estão sendo muito mais atingidos, né? Eu vi um relato esses dias da população de rua de São Paulo, por causa do fechamento dos restaurantes, falando que estava 3 dias sem comer porque não tinha onde pedir comida, né? O pessoal que levava sopão à noite, em sua maioria era idoso, e eles pararam de levar o sopão à noite. Então, olha só como tudo, tá tudo sendo desorganizado e a gente vai ter que fazer uma reorganização. Então, esse sentimento de coletividade, de eu faço parte dessa humanidade, é um primeiro ponto para a gente não se sentir sozinho nessa solidão angustiante, né? Diferente disso que a gente estava falando no início, dessa solidão ou dessa solitude de você se recolher para se conhecer, que é uma coisa. Agora, aquela solidão da angústia, aquela solidão que lembra alguma coisa da morte ali, né? Isso tem a ver com o individualismo, né? Com a gente cada vez mais voltado só para si e que não leva uma sociedade para frente. Uma sociedade vai para frente quando ela se reconhece parte de um todo, a gente está interligado, né? E eu acho que essa pandemia mostrou muito isso para a gente, como a gente tá muito interligado, como uma coisa que aconteceu, que começou lá na China e poderia ter começado em qualquer lugar, isso é muito importante, porque senão desenvolve-se aí um preconceito contra os chineses, né? Então poderia ter acontecido em outros lugares, atingiu o mundo inteiro e estamos todos no mundo inteiro dentro de casa. Eu tenho um amigo que foi fazer pós-doutorado na França, né? Ele é professor de universidade, eu conversava com ele esses dias. Ele, nossa, eu tô tão triste de estar na França e estar dentro de casa sem poder sair, ele tá em Paris, né? E é isso, estamos todos com tudo que a gente planejou modificado, justamente porque é no mundo inteiro, né? Então, a pessoa que tá lá em Paris, outra que tá lá nos Estados Unidos, né? tá nessa mesma situação que a gente, dentro de casa, tendo que se reorganizar e, fundamentalmente, lidar com todos os medos e ansiedades que estão surgindo por causa disso. Alguns pais têm falado aqui, têm comentado, Paula, aqui com a gente agora, que tem sido um aprendizado, né, esse momento, em muitos aspectos. Muitos deles devem ter lido, né, como você deve ter lido, Poliana, Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. Né? Eu li quando eu era criança e eu me lembro bem, né, da retórica de Poliana, né, que é de dar graças a Deus pelas desgraças alheias. Não se trata de maldade, nada disso, né, mas é mais ou menos assim, nossa, quando eu olho para a vida de um desfavorecido, um morador de rua, como você acabou de dizer, por exemplo, eu chego à conclusão de que os meus problemas são muito pequenos, né, são muito pequenos. É um momento para a gente repensar, né, muita coisa, prioridades, né, aquilo que é ou não importante, as pessoas que são ou não importantes na convivência e as preocupações que têm sentido ou não. Exemplo, alguns alunos têm entrado em contato comigo, assim como o Henrique, argentino, os coordenadores, preocupados com provas.
tanto de vestibular quanto de Enem, porque elas podem sofrer alteração de data, e a gente imagina que vão sofrer, como algumas já sofreram, né, alguns vestibulares, quanto com provas da escola. Né? E o que eu tenho dito para esses alunos que têm entrado em contato comigo? A gente não dá conta do futuro, mas a gente dá conta do presente. Então, continue estudando, continue se preparando, né? Pais, continue apoiando seus filhos, né? Porque não importa o tempo, né? O futuro, repito, a gente não consegue lidar com ele de modo imediato, mas a gente dá conta do agora. Então, continuar estudando agora é fundamental. Com relação a provas, de fato, da escola, não fiquem ansiosos com isso, pais e alunos. A escola está refazendo o seu calendário, que não pode ser divulgado agora, porque vai depender de quando serão as férias, né? Talvez, de fato, ocorram em maio, né? Com aulas em julho, né? Quando a gente vai voltar de fato, quero crer, né, que não vai demorar tanto tempo assim. Repito, estou falando do meu desejo pessoal. Hoje eu passei pela escola, e me deu uma saudade imensa do ambiente, né, dos alunos, dos colegas professores, enfim. É um ambiente que a gente adora, né, a gente gosta muito de estar ali. Então, não se preocupe com essas provas futuras, quer seja de vestibular, quer seja de Enem. Continue estudando, continue se preparando agora, não se preocupe com as provas da escola. O importante agora é a gente ficar bem, com a cabeça boa e voltar bem, porque tem se falado muito em higiene das mãos, né? Em nova etiqueta respiratória, mas tem se falado muito pouco, ou não tanto quanto se deve, de higiene mental. Então, manter-se calmo, né? Cuidar do presente é fundamental neste momento, como em todos os outros momentos, né? Não é isso, Paula? Sim, e é importante a gente tentar compreender o que importa realmente na vida, né? O que fica, né? O que importa realmente na vida são os afetos, né? São os laços que a gente estabelece. Todo o resto se relaciona a isso, né? Quando um pai está preocupado com o vestibular do filho, tem muito mais a ver com o afeto que ele tem por esse filho do que em si com a profissão, né? No fundo, aquilo que dá sentido para a vida são os laços que a gente estabelece. E eu acho que esse é um momento para a gente conseguir voltar, né? Se voltar para esses laços. É um momento para a gente tentar ressignificar algumas relações. Aí eu acho que sim, né? Confinados em casa, pais, irmãos, filhos, famílias confinadas em casas podem tentar ressignificar essas relações. E eu acho que isso também gera muita ansiedade, porque, né, traz conflitos que às vezes tentam ser escondidos. E é muito importante olhar para isso, conseguir ter conversas sinceras, conseguir expressar para o outro o que está sentindo e, fundamentalmente, conseguir acolher o que o outro diz, né? Às vezes o outro diz para a gente que a gente fez uma coisa que a gente não gosta de saber que a gente fez ou que a gente faz, que a gente nem se percebe, né? Às vezes a gente está nervoso e nem percebe que a gente está nervoso e o outro comenta. E acolher isso, né? E conseguir ter uma organização aí que envolve respeitar as relações em casa. Né? Onde que você invade o outro? Se você faz isso na sua casa, certamente você também faz isso nas outras relações. Isso acaba acontecendo na escola, né? A maneira como você se organiza aí, você se organiza lá, né? É um jeito de ser que às vezes se repete. Né? Então, o que reclamam de você? Né? A gente tem trabalhado, né, no LIVE esse semestre justamente como eu estou, né? Então, como eu estou, quem sou eu dentro dessas organizações, tudo, como eu me sinto e como eu tenho me organizado num momento tão difícil. Eu tenho tido solidariedade, né? Eu tenho me tornado uma pessoa mais humana, eu tenho conseguido me sensibilizar com a dor, né, de uma série de pessoas que estão muito mais atingidas, como o Wendel disse, né? Não é nem só, não se trata, como o Wendel falou, de ignorar seu sentimento. Às vezes, para você está muito difícil. E ok, tá muito difícil. Mas se trata também de ter empatia com a dor do outro, né? De ter uma certa sensibilidade com o que está acontecendo com outras pessoas. Você tem conseguido sair do seu mundinho, da sua preocupação única com o vestibular que vai acontecer, né? Com seus estudos que não estão tão organizados, com um colega que você não está encontrando, mas que você pode fazer uma videochamada. Né? Então, como é que está sendo isso? Então, é um momento para a gente ressignificar relações e tentar, sim, perceber o que de fato é importante na minha vida e buscar autonomia. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Essa questão do que eu estudo com autonomia, eu não esqueço. Né? O Wendel comentou que eu fiz jornalismo e depois eu fiz psicologia. Eu entrei no curso de jornalismo de 2000 para 2001 na UFG. E eu entrei no curso de psicologia em 2007. Ou seja, eu tive um intervalo aí de 7 anos, longe de cursinho, longe de ensino médio, fiz jornalismo, fui para o campo, trabalhei, arrumei emprego na área e descobri que abriu psicologia e resolvi prestar.
Quando eu descobri, já tinha entrado uma turma, então eu fui da segunda turma. E havia uma demanda reprimida imensa, então foi um curso muito concorrido na época, e é até hoje, né? O curso de psicologia na UFG tem uma concorrência alta, mas na época era muito grande por causa da demanda reprimida. E eu não fiz cursinho, eu fiz o vestibular com o meu conteúdo de ensino médio de quando eu fiz jornalismo. Por quê? Porque na época, né, imagino eu hoje olhando para trás, que eu tive uma certa autonomia de estudo que me fez aprender os conteúdos. Então, o que o Sim. sujeito estuda agora com autonomia fica enquanto conhecimento. Agora, se ele estuda decorando para a prova, ele vai esquecer. Eu digo muito isso para os alunos, o que eu decoro eu esqueço, né? Porque o decorar ele tem um limite de lembrança que é a utilização do conteúdo, né? O que eu aprendo, o que eu faço conexão, né? Tem um autor da psicologia que chama Piaget, que ele vai trabalhar bastante essa questão, né, da aprendizagem, do desenvolvimento, que ele vai falar justamente isso, aquilo que eu assimilo e acomodo, ou seja, que eu conheço e que eu consigo fazer conexão com o que eu já sei, vai fazer parte dos meus conhecimentos, e fazendo parte dos meus conhecimentos eu vou poder usar em outros momentos da minha vida, né? Então, isso é que o aluno precisa aprender a estudar dessa maneira, né? Aprender a estudar de forma ao conhecimento fazer parte dos conteúdos que lhe são apropriados e não só da coisa que ele decorou para fazer a prova e que ele vai esquecer na semana que vem. Sim, perfeito. E é o modo como a gente trabalha no Arena, né? Claro que alguém poderia dizer, então por que vocês não fazem a abolição das provas? Né? Porque não somos nós quem determinamos, é todo um sistema, né, que nasce lá no Ministério da Educação que determina isso, com os planos curriculares nacionais, a BNCC, enfim. Agora, nós acreditamos mesmo que o aprendizado é o fim da escola, né? Como o homem é o fim da humanidade, o aprendizado é o fim da escola. Se o aluno de fato continua estudando, né, eu imagino que eles estejam estudando aí, em especial com a ajuda dos pais, as provas vão acontecer bem, independente de quando ocorram. Então, pais, filhos, né, alunos, não se preocupem com as provas agora, continuem estudando, continuem aprendendo. O calendário está sendo refeito, né, e ele vai ser refeito de modo a não prejudicar ninguém, porque a escola não nasceu para prejudicar ninguém, né, a escola nasceu para ensinar, né, como a gente acredita que está fazendo. Paola, a gente tem outras preocupações muito maiores agora, né? Por exemplo, sair de casa é uma operação de guerra, né? Uma loucura. Eu imagino que principalmente para você que tem uma criança, aliás, imagino que você nem esteja saindo em hipótese alguma, né? Porque tem um bebê. Tá Eu com não quantos estou meses? saindo. Oi? Tá com 6. quantos meses? 6 meses, 6. né? Pois é. Enfim. Então, esse é o momento, né, para a gente investir ainda mais no presente, né? Nesse presente que vai passar, né, evidentemente, ele vai se alterar, as coisas vão voltar a uma certa normalidade, embora não a normalidade de antes, né? As pessoas têm falado já, né, alguns teóricos, em uma nova normalidade. Hoje saiu um estudo, não sei se vocês viram, publicado nas Sciences, segundo o qual o distanciamento social pode durar até 2022. Veja bem, não é o isolamento social, tá? A gente vai poder sair de casa, né? A gente vai poder voltar para a escola, mas uma nova dinâmica de vida vai se construir, né? Com ética respiratória frequente, provavelmente com o uso de máscaras durante muito tempo. Né? Essa é a nossa preocupação de agora, manutenção da vida, né? Investimento na saúde, né? Como tanta gente, né, tem se preocupado do mundo afora. E a manutenção da saúde mental. A gente consegue indicar uma rotina também um pouco diferente para esses alunos, Paola? Não só o estudo, porque essa rotina do estudo já está muito clara, né? Nós temos orientado os alunos. 6 aulas no período da manhã, né? Se você tem aula de manhã, retomar cada uma delas no período da tarde, fazendo exercício. Se for no período da tarde, na manhã seguinte, né? Enfim, nós estamos aqui para orientar. E só um recado importante, assim, um parênteses. Falem comigo, com o Henrique, com o Argentino, com os coordenadores. Né? Nós estamos atendendo os alunos por WhatsApp todos os dias, a qualquer momento, para orientar mesmo. Então, você, pai, mãe, que está aí angustiado também, né, com esse momento, porque a orientação é diferente, é claro. Se você, pai e mãe, tem uma série de atividades em casa também, fala, olha, fala com o Henrique, fala com o Argentino, fala com o Ender, vai lá entrar em contato com eles, né, porque eles vão poder te orientar melhor agora. A gente está aqui para isso também. Mas eu queria um outro tipo de orientação. Dá para fazer algo que também mantenha a cabeça um pouco melhor? Um tempinho extra para um bom filme, um livro? O que você sugere? Tá. Primeiramente, bom, antes de fazer o que é bom, a gente tem que tentar se organizar com a ansiedade e com a angústia. Então, o primeiro ponto é identifique se nesse isolamento tem coisas te trazendo muita ansiedade e muita angústia. Uma primeira dica é não fique o tempo todo lendo matéria de jornal sobre coronavírus. Né? Isso é para enlouquecer qualquer um. Outra dica, não consuma notícias falsas. Confira, tem muita notícia falsa, né, sendo difundidas, né? Então
não consuma de forma alguma. Então, primeiramente, a gente tem que conseguir eliminar isso que aumenta a ansiedade e que aumenta a angústia. Não consumir notícia falsa e não ficar o tempo todo lendo sobre isso, principalmente se isso te traz angústia. Segundo ponto, tentar identificar o que você gosta. Eu acho que é uma hora para conseguir ver o que gosta, né? Tem pessoas que gostam de filmes, tem pessoas que gostam de séries, tem pessoas que gostam de leitura, tem pessoas que gostam de conversar com as outras, então liga para um amigo, né? Faz uma videochamada. Eu acho que é importante a gente, mesmo para quem não gosta, fazer atividade física com frequência. O Wendel comentou, né, que eu tô com um bebê de 6 meses. Eu fiquei 4 meses de licença maternidade sem sair de casa. E eu sou uma pessoa muito ativa. Até meu último, no dia que o bebê nasceu, eu fiz pilates, fiz caminhada, né? Então, assim, eu faço uma série de atividades físicas. Quando eu estava ali por volta de 3 meses e meio de neném nascido, eu fui à padaria a pé. Eu quase morri de cansaço, né? Porque tinha 3 meses e meio que eu estava em casa, indo da sala para o quarto, do quarto para a sala, que é uma situação que a gente está vivendo agora, né? No caso, eu não podia fazer atividades físicas com frequência por causa do parto. Tanto é que assim que eu pude, eu voltei. Mas assim, a primeira vez que eu saí, que eu fiz uma caminhada, eu quase morri sem ar por causa de um quarteirão, né? E isso vai acontecer com a gente. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que isso é normal e que a gente recupera, tá, gente? Um mês depois eu tava ótima, caminhando pra tudo quanto é lado, né? Sem perder o fôlego. Subindo as escadas do Arena ali, ótima, né? Então, é um ponto importante. Façam as atividades físicas possíveis em casa. Também evitem lugares de aglomeração com atividade física. Em Goiânia, as academias ao ar livre estão interditadas. Mas mesmo a caminhada, né? Tem estudos mostrando que dependendo da distância, as gotículas também podem transmitir. Então, se for caminhar na rua, caminhe no deserto, né? Sem pessoas passando junto com você, senão volta para casa. E em casa é possível fazer uma série de atividades físicas, né? De musculação, pilates, yoga. Então faça, até para quem não tem hábito, é importante, né? Pela própria questão da relação entre corpo e mente, é fundamental. Além Só um parênteses, Paula. Talvez alguns pais ainda não tenham percebido, não tenham se atentado para o fato de, no Instagram do Arena, no IGTV, há aulas de educação física. Várias atividades, né, que os nossos professores têm disponibilizado, yoga, né, com a professora Laura, assim como na Rádio Arena, nós temos algumas atividades de meditação também da professora Laura e de autorreflexão, né, propostas pela Paola. Então, entre no Spotify, na Rádio Arena, e igualmente no IGTV, né, aqui no Instagram, nas nossas atividades de educação física e yoga. Por favor. Desculpa, então, Paola. tem o yoga disponível lá para quem quer fazer. Bom, além disso, manter uma rotina de uma alimentação saudável. Eu acho que esse é um momento muito propício para querer enfiar o pé na jaca, né? Pode, só um pouquinho. Não precisa ser todo dia em todas as refeições. Então, é preciso sim, até porque a gente precisa estar com a imunidade boa agora, né? Então, uma alimentação saudável, né? É um momento para quem gosta preparar a refeição em casa, né? Tem muitos estudantes que gostam de cozinhar, né? A gente tem muito estudante, muito aluno que gosta de arte. Então, é um momento, sei lá, tocar seu piano, tocar seu violão, poder fazer isso que te relaxa, isso que te acalma, ouvir música, ver filme. Então, precisa disso sim, sem sombra de dúvida. A rotina de estudo, ela tá organizada. Tem o horário do colégio que você pode seguir ou se reorganizar, né? Tem aquilo que você já está acostumado a fazer. É importante que, para além disso, eu gosto muito de falar que é importante diferenciar sábado e domingo de dia de semana, nesse momento, mesmo que todos os dias estão muito parecidos. Não, porque, segunda com cara de domingo, né? Domingo com cara de segunda, estranho, não dá, né? Então, no domingo, não faça nada, faça as coisas que te relaxam, né? Vai ver um filme, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai tocar um instrumento, vai fazer as coisas que você gosta, vai ligar para alguém, vai fazer essas coisas. E nos dias de semana se organize com a sua rotina de estudos, né? Então é importante a gente organizar a rotina de forma também que a vida possa continuar. E os pais precisam acompanhar isso, sem fazer pressão demais, mas sem deixar solto. É por isso que eu falei que é difícil, né? É um equilíbrio muito grande aí entre conseguir dar um suporte, acolher esse filho,
mas também não deixar solto demais, né? Do tipo, faz do jeito que você quiser, meu filho. Não, depois você estuda. Não, ele tem uma vida, a vida dele agora envolve estudar e ele precisa continuar essa vida. Assim como nós, professores, estamos continuando dando as nossas aulas, né? Mesmo cansado. Então, organizar essa rotina da maneira que te deixe bem. E reavaliar. Nossa, olha, eu organizei, não gostei essa semana, terminei cansada. Então, reavalia. O que não está legal, né? Então, vai se reavaliando, se percebendo, dialogando consigo mesmo nesse processo aí. Perfeito. Bom, Paula, alguns pais estão pedindo, né, algumas dicas de livros, filmes. Bom, eu vou dar uma sugestão geral para todos. Uma das formas de ajudar as famílias é fazendo essas lives, né, promovendo esse diálogo direto. Né? Eu consegui responder algumas perguntas, se não a todas, eu peço desculpas. Envie essas perguntas diretamente para nós, tá? Nos canais de comunicação do Arena ou aqui mesmo pelo Instagram, que a gente responde depois. Então, uma das formas de ajudar as famílias é com essas lives. A live da próxima sexta-feira, agora, depois de amanhã, é com o Lisandro Nogueira, meu crítico de cinema, né? Mais do que respeitado, né? E ele merece esse respeito, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil. O Lisandro dará dicas de filmes para este momento. A gente vai preparar algumas dicas de livros, quero a sua ajuda nisso, Paula, e disponibilizamos para os pais depois aqui no Instagram mesmo, tá? Ainda nessa semana. E de filmes, o Lisandro dará essas dicas na sexta-feira, filmes que ajudam a passar esse momento, ao mesmo tempo aumentando o repertório cultural. A gente está dialogando com os meninos, né, que tem que continuar, é claro, investindo na própria leitura, melhorando sua cultura, enfim. Bom, eu quero agradecer muito você, Paola, pela Só disponibilidade. uma questão sobre os livros e filmes, né? Tem muitos livros e filmes de história, de estudos, mas assistam também livros, assistam filmes e vejam livros que não tem nada a ver com o aprendizado, que são só para relaxar também, né? Dentro do que gosta. Quem gosta de filme de terror vai ver um filme de terror, quem gosta de comédia romântica vai ver uma comédia romântica, né? Veja também, leia livros e veja filmes para relaxar, né? Às vezes esses anos próximos aos vestibulares, o pessoal quer ser muito produtivo, né? Vamos focar, já que vamos ler um livro, vamos ler um livro para o vestibular, já que vamos ver um filme. Sim. Pois então, aí você não descansa a sua mente e chega na hora do vestibular, em vez de você estar calmo, você está mais ansioso, né? Então, eu acho que organizar também para relaxar, né? Vai fazer aquilo que você gosta e que não tem, né, produtividade nenhuma, vai fazer coisa inútil. As coisas inúteis são fundamentais para a vida, né? Elas dão sentido para a vida, né? As coisas úteis são boas e importantes, mas as coisas inúteis são ótimas. Ótimo, ótimo. Bom, de qualquer modo, vamos fazer uma listinha de livros, né? E vamos disponibilizar para os pais ainda nesta semana. Né? Alguns de vocês já estão contribuindo, né, com ótimas dicas. Vamos compilar e publicar ainda nessa semana. E as dicas de filmes, Lisandro Nogueira, depois de amanhã. Espero que todos vocês estejam aqui conosco às 19 horas para a gente continuar falando sobre como passar por esse momento de uma forma menos pesada ou mais leve. Bom, muito obrigado a todos. Né? Nós temos muita sorte de trabalhar com educação, né, Paola? Sim. E mais sorte ainda de ter parceiros como os pais do Arena, né? E de trabalhar com os alunos do Arena. Então, muito obrigado, Paola. Boa noite. Boa noite. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Até sexta. Muito obrigado.